Bom, comunicação não violenta, né? Como é que eu cheguei aqui, nesse lugar? Eu trabalho com comunicação para lá de 20 anos, minha graduação em publicidade, eu trabalhei em agência, fui professora há alguns anos. Hoje eu trabalho no Ministério Público de Pernambuco como analista de comunicação, já vai fazer 11 anos. E aí eu ouvia falar esse negócio de comunicação não violenta, tal, tirei umas férias, eu falei, vou fazer um curso desse negócio, fui para São Paulo fazer esse curso. Minha vida nunca mais foi a mesma, né? Eu cheguei e comecei a questionar absolutamente todos os meus relacionamentos pessoais, profissionais, porque algumas perguntas que foram feitas nesse curso tiraram meu chão. Tipo, satisfaça suas necessidades. E aí, quais são as minhas necessidades? Eu não estava conectada com isso. E o que é mais incrível é que, como publicitária, eu fiz um mestrado em comportamento do consumidor e passei 2 anos conhecendo profundamente a mente das pessoas para fazer com que elas consumissem mais. Eu sei, eu tenho todo o arcabouço teórico para fazer você comprar shampoo, danoninho, carro, o que for necessário. Mas, quando me perguntaram qual o conhecimento que eu tinha a respeito da minha comunicação e das coisas que eu precisava para viver com satisfação com a minha humanidade, eu me senti perdida. Então, o que eu digo da comunicação não violenta é que eu estou há 4 anos nesse processo de reconexão comigo mesma. E quanto mais eu fortaleço isso, eu percebo que é pelas relações que eu também alimento e me nutro. E aí essa vontade imensa de compartilhar o que para mim é um tesouro, que é esse legado do Marshall Rosenberg. Né? Então vamos começar aqui a nossa viagenzinha. E a gente está vivendo, acredito eu, o momento mais difícil das nossas vidas. E todas as atividades que eu tenho começado a falar de CNV, eu acho que a gente precisa reconhecer o tamanho dessa dor. Ela é uma dor imensa. Eu não sei como foi para cada um de vocês, se alguém aqui já perdeu alguém querido, alguém próximo para a Covid. Eu acho que eu tenho a sorte, porque considero que é uma loteria, de não ter ninguém próximo, mas me sinto profundamente abalada. Tem dias que às vezes eu não consigo assistir o noticiário, de tristeza mesmo, tristeza. E a comunicação, a CNV explica um pouco isso. Eu acho que ela é um resgate tremendo da nossa humanidade, e a nossa humanidade, ela é um pacto coletivo. Eu posso estar aqui agora com vocês com saúde, só que a dor das outras pessoas que estão sofrendo pela doença também me afeta. E isso faz parte da minha humanidade. Então eu acho que reconhecer essa dor, reconhecer esse luto, dar um lugar, dar um espaço para isso nas nossas vidas, é uma forma da gente encontrar acolhidas para seguir em frente. Né? Porque de alguma forma, nós que estamos vivos temos uma vida que continua. Então esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, para mim é um exemplo dessa humanidade que conecta. Isso para mim é comunicação não violenta pura. Esse é um prontuário afetivo que uma médica de Brasília colocou aos pés de cada cama onde tem uma pessoa entubada de Covid. Esse senhor aqui, ou essa senhora, que eu não sei quem é, essa pessoa, gosta de barulho de água de passarinho, de Raul Seixas e de música de sertaneja raiz. No do outro estava escrito que era palmeirense e que o Palmeiras tinha ganho. Porque se ele fosse desentubado e tivessem tirado a sedação, ela queria que contassem para ele que o Palmeiras tinha ganho. Isso me arrepia, isso me emociona, porque na maior dor surge a nossa humanidade. Né? Nesses momentos de tanto desafio, ela está lá, ela está presente. Então a gente pode se conectar com ela. Essa é a história da comunicação não violenta. E esse aqui é o nosso muso inspirador, Marshall Rosenberg. E ele fala o seguinte: o propósito da CNV
é inspirar conexão sincera entre as pessoas, para que a necessidade de todas sejam atendidas. Aí a gente fala assim, não é possível. Eu não vivo no mundo que esse Marshall criou, né? O Clóvis fez uma pergunta muito interessante ontem na dinâmica do Ludovic, que foi a respeito da nossa seleção natural da espécie, da nossa agressividade, né? Eu estou muito interessada em estudar isso. Eu não tenho 100% de respostas, mas eu confio no Marshall e nos estudos que eu venho fazendo, eu acredito que a história da violência, dessa agressividade de vencer o outro para sobreviver, é uma grande história que nos foi contada e que a gente vem acreditando nisso dia após dia. Ou seja, a violência, ela é uma invenção social, ela não está no nosso gene. Muito das histórias que se criou, e aí tem uma autora que eu estou apaixonada, chama Ryan Eisler, que o livro chama Entre o Cálice e a Espada, que ela conta exatamente essa história de que a sociedade, hoje, a gente vive no patriarcado, essa dominação pela força, pela guerra, pela luta, eu ganho, você perde, né? E esses valores desse patriarcado, que não necessariamente quer dizer homem mau, mulher boa, não é isso. E o estudo que ela faz da pré-história é que sim, existiam as sociedades matriarcais. Mas quando a gente olha com as lentes do patriarcado, a gente pode achar que a sociedade matriarcal era as mulheres lá tomando suco de pitanga, lá no Paleolítico, e os homens abanando elas. Porque a gente pensa que era uma dominação do feminino sobre o masculino. Por quê? Porque nós vivemos nessa cultura da dominação. Então, essa é a proposta do Marshall, que a gente consiga olhar além disso, entender que a violência e essas relações estruturadas dessa maneira, elas são uma história que nos foi contada e que não é a nossa verdade interior. A nossa verdade é de conexão, de sentir prazer quando a gente se conecta com as outras pessoas, né? De amar encontrar um amigo, de amar fazer uma doação para alguém que está precisando. Então, o convite da CNV é esse resgate para as nossas relações, baseadas no que já tem aqui dentro. É mais ou menos como descascando uma cebola. A gente já sabe disso. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos alguma relação, nem que seja uma só, mas com alguma pessoa que é massa, né? Quando eu estou com aquela pessoa, nossa, como eu sinto isso bem. Não significa que é bem o tempo inteiro, que é bom o tempo inteiro, isso não existe, né? Como disse ontem o nosso amigo Ludovic, enquanto tem gente, vai ter conflito. Mas sim, essa conexão, ela existe, ela é real, né? Então, a CNV vem com esse propósito de contar essa outra história para a gente. E como é que ela acontece na vida real? Eita, desculpa, baixei muito aqui. Como é que eu faço para ancorar essa filosofia? Nossa, é muito bonito isso, mas não é o que eu vejo, né? Eu entro no WhatsApp do trabalho, já está tendo uma briga, uma cobrança. Essa violência que permeia as nossas relações de uma forma tão invisível, ela basicamente pode se caracterizar em tudo aquilo que a gente faz por medo, culpa, né? Coerção. Então, sempre que eu estou agindo com esses elementos mais fortemente presentes em mim, de alguma forma a violência está presente. E o trabalho que foi feito na Escola da Infinita essa semana todinha facilitou muito a minha vida, porque basicamente tudo que tem aqui nesse diagrama, o pessoal já foi trabalhando, eu já estou aqui, ó, na macia. Como é que começa? Quem sair daqui hoje a partir das 8 horas da noite e dizer, pronto, agora reúne todo mundo aí dentro de casa e diz, olha, a partir de agora eu vou falar comunicação não violenta aqui nessa casa, viu? Como é que você vai começar a fazer esse serviço? A primeira coisa, a base de tudo, é o que Serginho tanto trouxe para a gente, né? É a presença, tá aqui, né? É a nossa atenção, é a nossa presença e a nossa intenção. Por mais que você não conheça ainda a forma,
Se o teu desejo num diálogo ou numa relação, a tua intenção é se conectar, é entender o que o outro está precisando, é dizer para o outro o que você está precisando, você já está fazendo comunicação não violenta. Porque o que a Paty falou, comunicação não violenta é falar fofinho, macio, é ser um anjo, um ser de luz. Não, a gente pode ser extremamente violento falando fofinho, macio, com uma voz doce, né? Como a gente pode manipular, né? Tem uma técnica, e não se culpem se vocês usarem isso, porque, enfim, eu também uso, normal. A gente está vivendo no padrão, nada de culpa, mas o negócio é consciência. Elogios manipuladores, né? Eu percebi tanto isso. Teve uma vez que um parente chegou e falou assim: nossa, Dedéia, né? Que em casa eu sou Dedéia. Ninguém faz feijoada como você, vê? Que cilada. A pessoa vegetariana lá mexendo nos pobres dos porquinhos, não, né? Então, esse tipo de elogio, a gente sabe quando a gente está sendo violento. Isso nos desconecta da nossa humanidade, das nossas relações. Então, a gente começa com essa intenção. E aí vem empatia, honestidade, o que eu faço, né? Eu sei o que está vivo em mim, eu comunico isso para você com honestidade, eu dou uma pausa e eu te escuto, eu acolho o que está vivo em você, né? E ainda tem algumas técnicas que eu posso ver o que você entendeu. Então, eu acho que a CNV, na verdade, ela é uma dança, né? Imagina quando você está dançando. Eu conduzo você, presença. Se eu estou com raiva, não dá para esconder. O tigre não vai entrar aqui no meu quarto agora para vir me comer, né? Só que a minha reação de medo, ela pode ser uma reação de agressividade. Então, a gente ainda usa reações do Neolítico e Paleolítico para os tempos de hoje. Por isso a importância do autoconhecimento, desse contato e conexão com os recados que as nossas emoções nos passam. Observar sem julgar. A gente foi acostumado nessa condição da CNV do julgamento a expressar muito mais um julgamento do outro do que aquilo que a gente precisa. Por exemplo, se eu digo que você é preguiçoso, eu estou precisando de colaboração. Se eu digo que você é egoísta, eu estou precisando de atenção. Então, esse parâmetro social, ele é muito violento. A gente coloca um rótulo de julgamento, quando, na verdade, a gente poderia dizer aquilo que está precisando para que esse equilíbrio fosse encontrado, né? Então, essa é a proposta. Ao invés de dizer, você é preguiçoso, eu falo, poxa, essas vezes eu queria colaboração. Você é egoísta, nossa, semana passada a gente fez o programa que você queria. Essa semana eu queria muito fazer esse programa. Como é que é? E aí, vamos chegar num consenso? Então, a gente muda o foco do julgamento para a intenção de fazer acordos. Isso já é um ganho nas relações. O segundo passo que o Marshall traz para a gente é que a gente tem essa conexão com os nossos sentimentos. Sentimentos, emoções, eles são valiosíssimos. Eles existem, não é por nada não. Eles são, sabe um painel de um carro que está ali dizendo, opa, está acabando a gasolina, ó, o carro está esquentando. Eles nos movem. Eles são energias que vão passando pela nossa vida e vão nos movendo. E dão sinais importantes. Tô triste. Poxa, preciso. O que eu vou fazer? Ai, não, deixa para lá, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Toma contato com a tristeza. Tá tudo bem. Ela passa. Dá o valor que ela tem. Sentir essa emoção no corpo, né? Faz parte da nossa condição humana. Se ela se prolonga, aí a gente precisa abrir nossa caixa de ferramenta. Preciso de ajuda. Então, todas as emoções têm isso. Raiva, absolutamente todas. E elas dão um indicativo para a gente daquilo que a gente precisa. Tanto que o Marshall, por exemplo, ele não fala em sentimentos bons ou ruins. Ele fala em sentimentos quando as nossas necessidades foram satisfeitas
ou quando não estão satisfeitas. Isso é tremendamente diferente, porque quando a gente julga também as nossas emoções, a gente reprime. Você reprime raiva, reprime tristeza. Isso tem um custo muito alto, né, para as nossas relações e para a nossa autoconexão. Então, a gente sempre tem esse olhar para a necessidade. O que eu estou precisando? E aí, a parte mais difícil é a gente conseguir expressar isso em pedidos. Por que é difícil? Porque muitas vezes está tão confuso aqui dentro da gente que eu não sei o que pode satisfazer essa minha necessidade. E a CNV, para mim, ela é tão fantástica que o Marshall passa, por exemplo, listinhas, eu vivo com as minhas, chega tão amassadinha. Tem aqui, ó, lista de necessidades, lista de sentimentos, para que a gente aprenda a dar nome para aquilo que a gente está sentindo e dar nome para aquilo que a gente está precisando. Só que não tem lista de pedido, né? E é tão importante quando a gente pede aquilo que a gente quer. Você não vai numa sorveteria e diz, tá lá a placa com 50 sabores, eu não quero de chocolate. Ué, né? Então, você precisa, é importante que você expresse aquilo que você está desejando para que essas suas necessidades sejam satisfeitas. E eu queria propor para vocês agora, para não ficar falando só eu esse tempo todo, um exercício rápido, que vai ser o seguinte. Na maioria das vezes nas organizações, a gente é bem convidado a, pode-se falar, principalmente no campo das organizações, falar de sentimento é algo muito estranho. Né? Se eu chegar para o seu chefe e dizer, chefe, queria compartilhar aqui com você como eu estou me sentindo, nossa, espere a cara de surpresa, né? A maioria das pessoas não está preparada para esse tipo de abordagem. Então, muitas vezes, essa é uma conexão silenciosa. Você fala com você mesmo o que é que você está precisando, o que é que você está sentindo. Então, o meu convite para a gente conversar, talvez pelo chat, e abrir a câmera, acho que abrir o som para umas 2 pessoas, eu queria que você pensasse num conflito recente que você teve. Eu até prefiro, a gente pode trazer conflito do nível 1 ao nível 10, né? Tipo, tô braba porque não tenho colaboração de lavar louça, até tô vivendo um processo de separação difícil. Vamos pegar um mais fraquinho, porque a gente está com pouco tempo aqui hoje, né? Se vier algum gatilho emocional, eu não vou ter tempo de cuidar de vocês. E aí, o que eu queria? Pensa nessa determinada situação, ainda que venham julgamentos. Anota ou registra na cabeça. O que você sentiu? Eu queria que você desse um nome para esse teu sentimento. E depois disso, que você investigasse. Mas o que você estava precisando ali? Eu vou falar algumas coisas de necessidade para dar pistas, depois vocês pensam. Aceitação, amor, apoio, compreensão, confiança, consideração, empatia, respeito, segurança emocional, criatividade, diversão, expressão sexual, movimento, toque. Então, todas essas são necessidades. Que aí eu vou ficar quietinha uns minutinhos para que vocês possam pensar. Já fiz.
Eu vou parar o compartilhamento para poder ver o chat. Alguém gostaria de compartilhar os sentimentos e as necessidades? Posso. Pode falar. A minha comunicação hoje foi com uma cliente, né? Mas teve duas situações bem parecidas, mas uma em especial. E ela precisava fazer um pagamento, só que ela não queria pagar e ela queria um procedimento que a empresa não faz, né? E eu estava tentando explicar isso para ela, mas ela não queria, pelo menos ao meu ver, compreender. Essa é a minha palavra, compreensão. Ela não queria compreender que a gente já tinha feito o que ela precisava fazer, só que ela queria um procedimento que era além do que a empresa faz e a gente estava verificando se seria possível ser feito ou não. Mas ela tinha que pagar de qualquer forma. E ela não queria pagar. E aí o conflito foi esse, né? E aí depois que eu expliquei, acho que umas 2 vezes pelo WhatsApp, pelo e-mail, foi que não sei se ela compreendeu, mas ela verificou que ela tinha que pagar e aguardar a resposta da empresa. Então, foi um exercício para fazer com que ela compreendesse, né? Foi difícil, tem hora que você tem que parar para respirar, porque por mais que você fale, é como se a pessoa não quisesse entender ou ela tem a necessidade dela, e aí eu não sei, e aí que entra o conflito que o Ludwig falou ontem, né? E a gente tentar se comunicar de forma não violenta, né? Eu sei o que é que ela precisava, mas ela também precisava compreender que o que a gente já tinha feito era devido ao pagamento, né? Enfim, se solucionou a questão, né? E a minha palavra foi exatamente, houve uma outra situação também com o cliente, mas foi uma outra informação, mas a palavra foi a mesma, compreensão. Eu explicava, 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 e é como se ele não quisesse entender. Até que, enfim, ele entendeu, né? Então, você tinha necessidade de compreensão. E como é que você se sentiu nesse processo? Você estava irritado? Você estava... Isso acontece muito, porque geralmente você tem o procedimento, que é o procedimento padrão da empresa, né? E os clientes, às vezes, eles querem procedimentos que não são possíveis de serem feitos, né? Por mais que você explique várias vezes, eles insistem em procedimentos que, às vezes, não são possíveis de serem feitos, né? Isso acaba irritando, né, quem está do lado de cá. A gente é humano também. Por mais que você explique uma, duas, três, quatro, né? É como se a pessoa quisesse, porque quisesse, contratar algo que não existe, né? A empresa oferece isso, você sabe que a empresa só oferece isso, então por que você pede algo que a empresa não oferece, né? Então, por mais que você explique, por mais que o cliente saiba, às vezes ele insiste nisso, aí você tem que respirar, aquela coisa toda, parar, não deixar a irritação aflorar, porque é pior, e aí você acaba não passando a informação como você queria que a pessoa recebesse, né? E aí só vai piorando. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a pessoa quer algo que não tem ali, e ela liga para você, e ela passa muito tempo com você no telefone, e ela fala, que necessidade será que essa pessoa está tentando suprir? Não sei se às vezes ele quer apenas ser ouvido. E aí ele fala, ele fala, ele fala. Eu trabalho com recuperação de dados, né? Então as pessoas perderam os dados do seu HD, e às vezes são trabalhos importantes, às vezes é uma receita de bolo, às vezes é a empresa, são as informações da empresa, são informações diversas. Às vezes é a foto do filho, enfim, né? Um filho que morreu e aqui as fotos estavam no celular e que se perdeu, enfim, são milhões de situações. E às vezes você só precisa escutar, né? Eu já tive situações em que uma cliente foi, porque tinha umas fotos do filho dela que tinha acabado de morrer e estavam no iPhone, que ela não conseguia mais ter acesso, e foi ela e a mãe, a avó do menino, e elas só queriam ser ouvidas. Óbvio, elas queriam as fotos, mas era mais ouvir, né, do que qualquer coisa. Infelizmente não teve recuperação, né? Mas
quando voltaram, foi ouvir, ouvir, ouvir. Então, eu percebo muito isso. As pessoas às vezes querem contar uma história enorme, né, daquela situação, que aconteceu isso, porque aquilo, porque uma foto de não sei aonde, quando eu fui não sei o quê. Então, às vezes é uma necessidade de expor, de tirar aquele problema e, tipo assim, me ajuda, pelo amor de Deus. Né? Por isso que, do lado de cá, você precisa ter um pouco mais de calma. Sim. Mas, às vezes, a gente é humano. Nós sempre, acho que complementando você, né? A nossa humanidade, ela tá em tudo. E às vezes a gente tá ali brigando com o operador da Claro, da TIM, da Oi, e a gente quer atenção, a gente quer respeito, a nossa humanidade está pulando ali, pedindo para ser ouvida. Né? Se você conversar com caixas de supermercado, atendentes de telemarketing, qualquer profissional que faça atendimento com o público, a gente pode ter horas aqui de relato, o quanto as pessoas contam as suas vidas na fila do pão. Né? Nós vivemos um momento nessa carência coletiva. A primeira coisa que eu faço nessa comunicação é perguntar qual o seu nome. Porque as pessoas às vezes não querem saber o nome das pessoas. É apenas um cliente. Oi, cliente. Não, ninguém é cliente, né? Oi, fulano, né? Oi, fulano. Como é seu nome? Às vezes, no caixa do supermercado, às vezes eu pergunto, como é teu nome? A pessoa para, às vezes a pessoa se espanta, porque assim, como assim você quer saber meu nome? Uma vez eu fiz isso numa loja, que eu estava comprando material para minhas mandalas, e aí eu perguntei o nome da vendedora, qual é o seu nome? Ela disse, fulana. Aí, uma outra situação, ela estava de costas e disse, fulana. Ela disse, você lembrou meu nome? Eu disse, claro. A nossa humanidade está pedindo, né, para ser vista. As pessoas não dão bom dia, as pessoas não perguntam o nome, as pessoas não querem saber disso. E aí, quando você dá um bom dia, às vezes, para uma pessoa que está fazendo faxina na sua casa, ou no prédio, ou na empresa, as pessoas olham espantadas, às vezes não respondem, não por falta de educação, mas por não acreditarem que você está falando com elas. Verdade. Então, a não comunicação, às vezes, é tão violenta, né, que quando você se comunica com a pessoa, eu não sei se ela leva um choque violento, tipo assim, meu Deus, estão falando comigo, né? Ai, verdade, querida. Obrigada por tuas contribuições. Eu queria poder ouvir mais pessoas, mas a gente vai sacrificar um pouquinho o tempo. Então, eu convido quem quiser depois, quando a gente passar o conteúdo, também falar. A gente pode ficar e quem precisar sair, a gente encerra. Obrigada, Clóvis. Acho que você trouxe coisas que têm uma profunda conexão com isso que a gente vai ver agora. Inclusive esse próximo passo aqui da gente, que é a escuta empática e o recap. Né? A escuta é um modo básico de conexão. E tem um Rubem Alves, que é um escritor incrível, ele tem um texto que chama Escutatória, ele fala isso. Todo mundo quer falar, todo mundo faz texto de oratória, mas quem vai ouvir? Né? E as nossas dinâmicas de rede social, por exemplo, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho muito essa sensação que rede social é um lugar onde as pessoas só falam. Eu quero saber quem está escutando ali, quem está ouvindo, lendo, porque é uma eterna expressão. E para a conexão humana acontecer, tem que acontecer a escuta. Né? Ela precisa desse espaço. E essa relação do ouvir, escutar, né, dar, receber, ela é o equilíbrio das relações. Então, quando você para escutar alguém, se você quer ser escutado por alguém, se você tivesse seu espaço interno para abrir essa escuta, começar dando a escuta, é um primeiro caminho. Né? Então, o primeiro passo para ser escutado é você também conseguir escutar. Vou conseguir escutar sempre? Não. E aí a gente tem os nossos sentimentos para nos dizerem isso. Em alguns momentos eu vou estar tão engatilhado, tão irritado, a pessoa vai estar como você viveu hoje, Clóvis. A pessoa vai estar falando comigo e eu, ai, não acredito, ai, não acredito, bota o telefone para cima. Quando isso acontecer com você, é isso, é respirar e perceber, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. A gente está no modo julgamento, a gente não está no modo conexão. O modo conexão é aquele quando a vida para
e eu consigo estar ali presente. Eu estou presente para você. E a minha escuta vai ser uma escuta de qualidade. O que é a escuta de qualidade? É quando eu estou tentando, o meu fluxo de pensamento, ele vai cessando para que eu me concentre em você. Quando eu vou falar, eu não vou te consolar. Ai, Clóvis, não fica assim não, é sempre assim mesmo, o cliente é chato mesmo, em toda loja. Não, isso é besteira, vê, isso é besteira, né? Às vezes a gente conta alguma coisa para alguém, a pessoa, na melhor das intenções, menino, isso é uma besteira. Comigo aconteceu muito pior. A conexão humana não acontece nesses espaços assim. A gente, quando fala, a gente quer uma validação disso pelo outro. Eu fui para um curso de comunicação não violenta, uma imersão, passei 9 dias, foi na Argentina esse curso, transformador, maravilhoso. E eu me lembro que um conflito que teve lá é porque teve uma roda de conversa muito profunda para as pessoas poderem fazerem uma exposição dos seus sentimentos, do que estava te desafiando, e um dos participantes falou... e nesse momento estava acontecendo crises sociais no Chile, uma amiga tinha tido um amigo preso, coisas muito duras, casos muito doloridos. E um falou, eu estou muito preocupado com o meu cachorro, porque eu deixei ele na casa de um cuidador e eu não sei se ele está sendo bem cuidado. Né? Isso foi muito desafiador, porque algumas pessoas ficaram indignadas como se a dor do cachorro fosse menor do que a dor social. Mas quem consegue saber o tamanho da dor do outro? Né? Esse é o modo de julgamento. Então, a escuta que acolhe, ela não compara, ela não consola, ela está ali presente, diz às vezes, poxa, eu não sei o que te dizer, mas eu estou aqui para você. Às vezes é isso que a pessoa precisa, né? É a conexão. E no recap, a gente demonstra o que a gente escutou para checar o entendimento. Então, por exemplo, Clóvis, eu escutei você dizer que hoje ligou para você uma cliente, te apresentou um determinado problema e mesmo passando os procedimentos, você sentiu que ela não entendeu e foi preciso resolver 3 vezes. É isso mesmo? Né? Tá precisa essa informação? Isso pouparia a gente de muitos problemas. Imagina no campo do trabalho, né? Algumas profissões, o recap ele é obrigatório. Piloto de avião, controle, médicos fazendo cirurgia, está sempre falando o que está fazendo, sempre checando. Ou seja, a comunicação, com esse foco agora nas empresas, quanto mais você se expressar, quanto mais você falar, checar o entendimento, aumenta a chance das coisas darem certo, de fluírem. Né? Não existe aquilo, não vou falar isso porque todo mundo já sabe. Às vezes não sabe. Então, é uma parte também extremamente importante. Outro valor que eu queria trazer aqui para vocês da CNV é essa questão de criação de confiança com autenticidade. Pela própria forma como a gente se organiza como sociedade, nos foi ensinado que falar aquilo que a gente quer é errado. Né? Não sei se vocês aqui quando criança, mas tantas pessoas já passaram por isso. Menino, você vai na casa da sua tia, olha, não peça isso, viu? Você pode, se tiver bombom, você não peça, você não fale, você não. Então, a nossa própria educação, seja na escola, seja com nossos pais, ela foi uma educação que muito nos moldou a não pedir aquilo que a gente precisa. E a gente carrega isso para as nossas relações, né? Então, quando a gente percebe que a expressão honesta, ela é uma possibilidade, você fica, uau! Tem uma frase da CNV que eu acho fantástica, que diz assim, é o máximo de verdade com o máximo de cuidado. Porque também não é esse parâmetro de você, eu sou sincera mesmo, eu digo tudo na cara. Tudo o quê? Né? O que você diz na cara? E qual é a sua intenção? A sua intenção é promover um bom relacionamento com aquela pessoa e você está no momento de dizer o que você sente e você tem disposição depois de ouvir o que ela sente? Ou você só quer dizer, eu sou sincero mesmo, e aí corre, não é? A chance dessa conexão, dessa relação prosperar é muito pequena quando está dentro desses moldes. Então, a honestidade, expressão autêntica dos sentimentos, conexão antes da solução, seja no caixa de supermercado,
né? Seja com, oi, tudo bom, como é seu nome? Quando a gente cria esse espaço, a gente deixa a humanidade florescer antes de partir para a solução dos problemas, muito mais rico, né? Imagina, por exemplo, as equipes médicas de hoje em dia, trabalhando nos hospitais, nesse nível de exaustão que devem estar sentindo. O quanto é necessário que essas equipes estejam integradas com solução, né? Vi uma médica que criou uma luvinha, ela criou duas luvas com aguinha quente, amarrou assim na mão do pacientezinho para não se sentir sozinho. Ou seja, a conexão humana está ali, pulsando, pedindo para ser vista. E a vulnerabilidade. Eu particularmente tenho adorado estudar, eu não sei se vocês conhecem, a gente vai depois passar um portfólio com algumas referências, e tem a Brené Brown, que é a rainha da vulnerabilidade, né? Ela é uma pesquisadora norte-americana, e ela trabalha muito com isso, porque muitas vezes a gente foi ensinado socialmente a pensar que vulnerabilidade é fraqueza. Se eu chego hoje no meu trabalho e digo, né, hoje eu não estou bem, isso é o famoso pega mal, né, dentro de algumas culturas organizacionais. Ou então a gente diz assim, fulano é um ótimo profissional, olhe, não mistura as coisas. Morreu não sei quem da família, mas ele está aqui hoje, ó, trabalhando ali forte. Como? Né? Que valores nas organizações a gente está perpetuando se a gente não permitir que as pessoas tenham as suas expressões emocionais? E quando essas expressões emocionais elas não são canalizadas ou cuidadas, elas aparecem de forma muito dolorosa, né? Eu trabalho em instituição pública, não só eu, como vários colegas, e públicas e privadas, e as demonstrações de agressividade e violência dentro das instituições, com medo, coerção, não é? Fazer a pessoa passar vergonha, não é? São atitudes constantes, principalmente nas lideranças, que ainda não estão preparadas para lidar com essa sua complexidade emocional. E às vezes, por não conseguirem pedir aquilo que desejam, agem ainda nessa forma, né? Pelo constrangimento, causando medo. E só causa mais dor e mais desconexão. E o trabalho pode, sim, ser fonte de conexão humana para nós. Basicamente porque ele é feito de pessoas. Eu acabei de ver uma campanha, eu achei genial, eu não me arrisquei a trazer aqui, porque às vezes o vídeo falha tudo, mas eu sugiro que vocês, quem puder depois procurar, a Bia, que é a inteligência artificial do Bradesco. Eles estavam pesquisando e a Bia sofre constantemente assédio. Bia, você é uma imbecil. Bia, eu quero conhecer você melhor, me manda uma foto sua. E antes ela falava, não entendi, eu sou uma máquina, não tenho foto. E agora eles resolveram reprogramar a Bia e ela está enquadrando o pessoal. Sua fala foi desrespeitosa. Você não deve, não quero que fale assim comigo ou com qualquer outra pessoa, tá? O que é isso? É agressividade? Não. Isso é honestidade, é uma expressão autêntica que a gente está vendo pela boca de uma máquina, né? Mas sim, os limites, eles protegem a vida. Comunicação não violenta não tem nada a ver com permissibilidade. Ai, faz o que quer, né? Eu vou ter uma conversa esse fim de semana com uma educadora parental, e para desmistificar isso, que pais que criam filhos com a filosofia da comunicação não violenta, o menino faz o que quer, tá tudo certo, pode... Não é. É conexão, é limite. A diferença é que a gente não vai usar a punição pelo simples punir, mas às vezes você faz o que a gente chama de uso protetivo da força. Se seu filho vai enfiar o dedo na tomada, você vai fazer o quê? Filhinho, por favor, tem eletricidade aí. Se você colocar o dedinho, talvez... Não, você vai dar um tapão ali para tirá-lo daquela situação de perigo, né? Mas não para puni-lo. Agora, se você tira ali, agora diz, não, agora você vai apanhar para você aprender, aí não é mais o uso protetivo da força, já é o uso punitivo. Então, seja na educação parental, seja nas organizações,
essa criação de confiança com honestidade, ela é a base, um dos valores da CNV. Outro aspecto fundamental, e tem tudo a ver com a parte das necessidades que o Marshall traz para a gente, é a questão de motivação e engajamento. E alguns autores na CNV, e não só em CNV, mas gestão de pessoas, fazem essa análise das nossas motivações intrínsecas e extrínsecas. Aquela motivação extrínseca, nossa, eu estou aqui nesse meu trabalho, eu tenho horror ao meu trabalho, mas ele me paga bom, eu estou aqui porque eu preciso desse dinheiro. É uma motivação? Sim. É legítima? Né? Sim. Né? As pessoas precisam de dinheiro para viver nesse formato como a gente se organizou como sociedade. Mas ela traz conexão, satisfaz as necessidades, traz engajamento para um trabalho colaborativo? Não. A motivação intrínseca, sim. Quando você percebe no seu trabalho o propósito de colaboração, contribuição, realização, isso sim. E também não significa que todos os momentos do trabalho eu vou estar achando maravilhoso, né? Todos os dias, ai, que maravilha, segunda-feira, mais um dia para encontrar minhas realizações, minha motivação e necessidade. Não é assim que funciona. Mas de longo prazo, quando você dá uma olhadinha de cima, na perspectiva da girafa, que é o animal símbolo da comunicação não violenta, porque tem um coração grande e um pescoço para olhar de cima. Quando eu olho de cima aqui, essa minha relação de trabalho, o que verdadeiramente está me sustentando aqui? Quais são as minhas necessidades que são satisfeitas nessa relação? Né? Olhar para isso desse ângulo pode trazer uma outra forma. E aqui a proposta para quem tiver suas empresas, para quem gerenciar pessoas, conseguir encontrar, conseguir perguntar o que você gosta aqui de fazer? Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui nesse lugar? É outro convite. E para a gente encaminhando para fechar já, um dos últimos pontos que a CNV trabalha e traz contribuições incríveis também, dentro do campo da eficiência, são os feedbacks. E aí é muito interessante porque, assim, tem muita literatura, tem muito material disponível para você dar feedback para as pessoas. E a CNV também faz. Então, por exemplo, algumas questões que ela diz. Antes de você dar um feedback, é feedback não só aquele formal que você senta com a pessoa. Basicamente, a gente está o tempo inteiro ali dando feedbacks, né? Mas se você vai dar um feedback, faz o teu check-in interno antes. Como é que você está emocionalmente? Se você está engatilhado, se você está com raiva, se você está com alguma questão muito desafiadora, esse é o melhor momento mesmo para dar feedback. Né? Dê um feedback com observações sem julgamento. Né? Tire ali a sua... Você é desleixado. Opa, você é desleixado ou você não cumpriu com determinado acordo? Então, existe uma série de passos para a gente dar feedbacks estruturados, com base nessa comunicação que conecta. E uma das questões mais importantes para mim do feedback é porque o feedback ele é uma análise que você vai fazer de algo que deveria ter sido acordado previamente. E, para mim, existe uma grande lacuna nessa questão dos acordos. A gente está fazendo combinados claros que depois serão analisados no feedback, ou as pessoas estão lá soltas, né, felizes a cantar, e depois vão ser cobradas por algo que talvez elas nem tivessem sabendo. Né? Então, eu só posso dar feedback para avaliar a qualidade desses acordos que estão feitos. E um problema grande nesses acordos é porque entram com força as questões de poder. Né? Porque alguns acordos são feitos porque eu não posso dizer não para você. Você chega para mim dizendo, olha, eu preciso desse relatório. Você chega sexta-feira, 7 horas da noite, eu preciso desse trabalho aqui mega complexo para segunda às 8 da manhã. E aí, né, pode ser para você, como é que é isso? A gente pode fazer um acordo, você trabalha esse fim de semana e eu te dou depois 2 dias de folga num outro momento. Se parte para esse tipo de acordo, tudo bem. Mas as relações de poder, normalmente as pessoas que estão em cargos de poder,
Elas ouvem menos não. As necessidades delas importam mais do que das outras pessoas nas organizações, né? E elas não costumam ter um panorama completo da situação que está acontecendo, porque muitas informações não chegam até elas. Ou seja, quando a gente começa a implantar um sistema de comunicação não violenta, em que as pessoas se sintam seguras para expressar suas opiniões, muda toda a dinâmica da organização. Um último exemplo, tem uma formadora, Miki Caston, da CNV, que ela conta uma história que um diretor numa fábrica tinha fechado um contrato bilionário. Aí ele reuniu todos os funcionários e perguntou assim, ela estava lá porque ela estava fazendo uma consultoria. Eu vou fechar um contrato milionário, eu quero saber se alguém aqui vai dizer alguma coisa que me impeça, se tem alguma coisa para dizer aqui que vai atrapalhar e que não vai conseguir fazer as entregas que a gente combinou. 50 funcionários na sala, todo mundo assim, ó. Pianinho, ninguém. Aí a Miki tirou ele da sala e falou, vem aqui, por gentileza. Vamos reformular essa sua pergunta. Falou ali uma coisinha no pé do ouvido dele. Ele voltou e perguntou assim, vamos fechar o contrato. Eu queria saber se alguém aqui tem contribuições a fazer para que a gente possa melhorar, né, as nossas cláusulas e fazer as entregas com muito mais eficiência. Na hora, 30 mãos se levantaram. Ou seja, a forma como a gente se expressa, a nossa intenção é o que vai dar o tom se o trabalho é coercitivo ou colaborativo, né? E aí entra nessa dinâmica, a gente pode fazer os pedidos de conexão, pedidos de ação, pedido de conexão. Nossa, você pode me escutar? Eu não sei como é que vocês estão, mas assim, eu tô extremamente... Eu sou uma profissional carente hoje em dia. Vira e mexe, eu peço para algum coleguinha, faz uma vídeo comigo, por favor. Que a gente só se fala por WhatsApp, né? Isso é um pedido de conexão, podia ser resolvido no e-mail, mas eu queria te ver, né? E o pedido de ação, né? Os combinados, você pode me entregar esse relatório até determinada hora. Enfim, queridos, é um conteúdo extenso, maravilhoso, pelo qual eu estou apaixonadíssima, morrendo de vontade de passar isso para o mundo. Amo essa frase aqui do Douglas, que diz assim, que em qualquer situação, se a pessoa ou o sistema percebem que você se importa com ele, um espaço é criado. Então, a CNV não é sobre falar fofinho, ser sempre simpático, estar sempre bem, só sorrisos. É sobre a gente ter a nossa verdade. O que é a verdade? Aquilo que eu sinto, a gente olhar para os nossos sentimentos, a gente buscar esse reconhecimento das nossas necessidades e a gente se reconectar com esse prazer de atender às necessidades das outras pessoas. Porque a gente tem um cérebro empático, com um potencial incrível, a gente precisa de conexão, somos seres basicamente sociais, e quanto mais as nossas relações estão nessa sintonia, né, quanto mais a gente consegue que essa comunicação flua, ela abre portas para essa conexão verdadeira, que é vida. Esse era o recado que eu queria dar. E aí eu passo para a Paty, e eu adoraria ouvir um pouquinho que fosse, eu vou olhar o chat que eu não estava podendo ver, de algum insight, de alguma coisa que tenha chegado para vocês. Só gratidão por essa 1 hora, depois de uma semana inteira, e depois de, às vezes, tantas horas já conectadas na tela, pelo que a gente criou aqui hoje. Obrigada, queridos.